E aí, como enfrentar as objeções? Aqui o mestre Percy, ele trouxe uma baita de até um framework aí, né? Se eu posso chamar assim, um modelinho para você construir, então, esse enfrentamento das objeções. E aí, ele vai tomar agora partido nisso. Vamos lá, Percy. Da visão que nós trouxemos, e como eu disse, é sempre um desafio gerar conteúdo e esse conteúdo ser relevante para vocês. Vamos lá, vamos buscar duas condições, sempre no objetivo de simplificar. A gente dividiu em dois grupos, na verdade, para entender a objeção. Tá? Existem aquelas objeções que são explícitas e as objeções implícitas. Isso porque o ser humano age dessa forma, gente. A gente diz muito mais coisas sem verbalizar do que coisas que a gente acaba verbalizando. A gente deixa muitas coisas aparecerem, né, de uma forma implícita pelos nossos atos, gestos e tudo mais, e tem uma questão que é bem explícita. Então a gente dividiu nesses dois grandes grupos para facilitar a compreensão e a gente tentar abrir aqui uma conversa, abrir uma discussão sobre isso. Então, explícitas são aquelas que realmente estão claras. Ali, o teu cliente, o teu prospect, de forma bem clara, bem transparente, ele expõe isso para você. Normalmente isso acontece quando o outro lado, no caso o seu lead ou cliente, ele tem uma clareza já do próprio processo, das próprias dores, né? Então ele está muito perto aqui do que ele sabe o que quer, ok? E todo mundo vai concordar comigo. Raras as vezes o nosso cliente realmente sabe o que quer, tá? Então quando a gente enfrenta isso... Já dizia Ford, né? Desculpa. Já dizia Ford, né? Se perguntarem o que as pessoas querem, né, mais... como algo mais veloz, elas vão falar um cavalo mais rápido, né? Não um carro. Lá atrás, né? Depois o Jobs também o Steve Jobs também faz um link com essa metáfora, né? Ele tinha um princípio básico, não pergunte o que as pessoas querem, porque elas vão falar coisas que não vão fazer sua empresa se desenvolver. Um contraponto no que a gente acredita de trazer o cliente, mas ninguém pode discutir o sucesso do cara. Então, voltando aqui à questão de ser explícito, gente, isso eu vejo sempre acontece num processo mais maduro do nosso cliente. Então são pontos claros como estão colocados aí. Seu produto está caro, não tenho tempo, já comprei algo parecido e não funcionou. Ponto. Isso é explícito. Como eu vou tratar isso, a gente vai ver logo à frente, mas eu tenho que começar a identificar. Agora colocando as questões que são implícitas, vai fazer um pouquinho mais de sentido para vocês, né? São aquelas não verbalizadas, né? Então é isso mesmo, né? Não está claro para o teu cliente, então sempre vai assim, preciso pensar, vou levar para minha diretoria, olha, sua proposta está show de bola, mas quando a gente ouve isso é complicado, né? E isso vai levar para um outro ponto. Isso mostra claramente a falta de maturidade do entendimento da dor pelo teu cliente, pelo teu possível prospect aí, enfim. Isso normalmente acontece no nosso dia a dia, né? Tiagão, e você concorda comigo isso, principalmente na área de consultoria que tem um ciclo diferente do nosso CRM, isso acontece porque muitas vezes o outro lado realmente não entendeu os benefícios do seu produto ou serviço. E aí de novo a responsabilidade é sua, não é do seu cliente, tá? Não vamos tirar aqui, pode ser que tem muita gente aí do outro lado falando assim, pessoal, mas muitas vezes as pessoas estão só explorando, estão só pedindo minha cotação, mas ela já fechou com outro, ela já tem um caminho com outro, mas ela precisa da minha cotação para fazer ali um comparativo, né? Claro, isso vai acontecer, gente, mas eu posso garantir, isso é a minoria. Isso é a minoria. E se alguém está fazendo isso com você, ele não será o seu cliente. Sim. Então não se preocupa com isso, né? Se preocupa em entender isso, dividir. Gente, o meu produto ou serviço está chegando para mim mais objeções explícitas ou mais objeções implícitas. O que isso quer dizer? Se você está tendo um número maior de explícitas, ótimo, você está com uma boa comunicação, o teu cliente está maduro para entender aquilo e você vai criar uma estratégia para quebrar essas objeções, ok? Se elas são implícitas, aí tem um problema. Aqui para mim é um sinal da tua própria comunicação, da nossa própria comunicação, ok? Então pense nisso e tentem aí fazer um exercício com o dia a dia de vocês e ver em que categoria que você está tendo mais demanda das suas objeções, tá? Detalhe, gente, para eu ter esse olhar, eu tenho que ter a cultura do enfrentamento, né? Não adianta, eu vejo muito empreendedor, muito gestor, muito vendedor não querendo olhar para as objeções. Não tem jeito, cara. Olha, é fratura exposta.
olha que você tem que encarar, né? Porque é isso que vai mudar a sua estratégia e vai fazer você ter um resultado melhor no fechamento. Perfeito. Legal? Principalmente são em etapas que vão ficar engargaladas ali, né? Poxa, é tão complexo, não vou falar complexo não, mas é tão difícil, e aí difícil não tem nada a ver com simples, o oposto seria fácil, mas é tão difícil você já levar uma oportunidade que é qualificada lá para as etapas de negociação. Olha quanto tempo, olha quanto esforço você gastou ali, né? Se você não entender exatamente o que são objeções implícitas e explícitas da parte dele em todas essas etapas, quebrar essas objeções vai ser impossível, tá? Então, eu acho que isso é super interessante e importante, gente, que a gente está trazendo isso aqui para vocês. Eu vou falar, cada vez mais você vai ter que fazer um trabalho que o teu cliente deveria fazer, ok? Então, só para trazer um exemplo real aqui do que acontece, assim, muitas vezes o teu cliente vai dar uma objeção implícita de um trabalho que ele deveria fazer. Sim. Exemplo disso, nós tivemos aqui o caso de uma empresa de pão congelado. Eu lembro perfeitamente que uma das objeções que a área de compras dessa empresa, não vou citar nomes aqui por uma questão de compliance, mas assim, o que ela estava pedindo era o seguinte: olha, não, nós estamos com o nosso fornecedor, está dando tudo ok, e nós seremos o novo fornecedor. Qual foi o trabalho que nós fizemos? Nós fomos até o campo, verificamos as lojas desse supermercado, entendemos qual era, levamos para ele um trabalho de campo, né? Onde a gente mostrou como era sensível ele ter um único fornecedor, por uma questão clara de risco, de falta de abastecimento, tal. A objeção nesse caso da área comercial era implícita. Ele estava dizendo, não, está tudo ótimo, eu tenho um bom fornecedor, não tenho problema com o fornecedor. Não, quando a gente foi nas lojas e começou a ver no balconista lá, que colocava o pão na mão do cliente, tinha um monte de problemas. Então, era uma mensagem implícita que o nosso cliente estava dando e a gente teve que fazer um trabalho que ele deveria ter feito de estudo Sim. do próprio mercado, de estudo das condições que estavam acontecendo ali. Claro, gente, alguém pode estar perguntando assim, puxa, mas isso é difícil fazer. Sorry. É difícil mesmo, e quem quiser sobreviver nesse mercado que a gente está falando vai ter que fazer muita coisa difícil. Claro. Né? E muita coisa difícil vai passar por você vai ter que pôr a mão na massa e fazer alguma coisa que o teu cliente não está fazendo. O que ele não está fazendo pode ser uma objeção implícita. Tudo bem, gente? Perfeito. Gente, está fazendo sentido para vocês? Dá um ok aqui para nós, né? Fala se está fazendo sentido, se ficou alguma coisa que não muito clara, a gente reforça aqui os pontos. Show. Tudo bem? Reforçando aqui um exemplo disso, do implícita, na cabeça desse camarada aí, ele realmente ele pode estar pensando assim, pô, vai ser muito mais difícil tirar o fornecedor atual, mesmo que seja mesmo que ele até conheça os riscos. Mesmo que tenha um risco enorme. Vai ser muito mais difícil. Poxa, eu vou ter que treinar de novo as pessoas, eu vou ter que fazer um contrato novo, eu vou ter que avaliar um novo fornecedor, tudo isso foi real, tá, gente? Tudo isso foi real. Então, isso tudo na cabeça do comprador é uma objeção, e essa objeção chega para você vai ter que fazer, hoje, principalmente, nós vamos ter que ser muito mais proativos em relação a fazer coisas que o nosso cliente deveria fazer. Show! Legal? Bora lá, segundo passo, organizar, cara. Vamos lá. Então, isso também é muito claro para nós, e lembrando, sempre esse material vai estar disponível para vocês, né? As objeções explícitas aí, né, são aquelas mais fáceis de abordar, ou tem uma listagem de benefícios, cria-se um comparativo. Esses pontos aqui a gente está só dando realmente uma visão geral, gente. É assim, de novo, eu vejo muito vendedor, agora eu vou falar com os vendedores, que não se organizam para quebrar as objeções. Né? E por incrível que pareça, a gente tem aqui um estudo, pelo menos interno, que é 90% das objeções que você vai encontrar no mercado, você já sabe quais são. Verdade. Quando a gente desenha o MEV lá, que a gente já fez aqui também, a nossa participação do MEV aqui, tem lá dois campos bem definidos, que são as objeções e as quebras de objeção, dessas objeções. Então a gente vê claramente a falta de preparo para isso. É verdade. Certo? Então, organizar. Gente, você tem que organizar. Definiu categorias, você começa a se organizar. Esse é um outro passo. Tá? Então, essa organização é importante. A gente dá exemplo. Tá caro. Né? Sempre. Isso de 99% das vezes a gente desenhando o MEV, que chega nesse ponto. O pessoal fala para isso. Gente, e a gente começa a olhar aqui. Por que toda vez isso aparece? Primeiro que existe uma percepção clara. Muitas vezes está caro para nós. Para o nosso cliente não está caro.
Sim, sim. Né? Ou se está caro para ele é porque muitas vezes ele não está comparando. A gente colocou aqui, está comparando laranja com banana. Primeiro cuidado que você tem que tomar. Se alguém fala que o teu produto ou serviço está caro, peraí, você está comparando a mesma coisa? Sim. Ok? Isso já é... Gente, arrebenta um monte de quebra de objeções quanto a esse ponto. Então aqui o principal comunicado que a gente leva para vocês, a principal ideia aqui é, você tem que organizar isso. Você tem que estar muito bem organizado. Se eu já sei, né, que uma possível objeção é, tá caro, eu tenho que ir preparado para isso. Perfeito. Normalmente o comprador está comparando coisas diferentes. Por isso que muitas vezes o teu produto está caro. Perfeito. Okay? Fazer um pedido para vocês. Escrevam aqui as principais, pelo menos 2 objeções que você mais enfrenta no teu dia a dia, tá? Então escreva aqui no nosso chat as 2 principais objeções que você enfrenta no dia a dia. A gente vai fazer um levantamento dessas objeções também. Não prometo que a gente vai responder tudo aqui no ar, mas lá no grupo do Telegram a gente dá insights de como você pode quebrar também cada uma dessas objeções, tá? E aí, lógico que isso pode ajudar também outras pessoas que têm as mesmas objeções que você, e você passa a ser um protagonista desse help, dessa ajuda. Bom, segundo passo aqui, Percy, da organização, é você primeiro entender as objeções explícitas e também agora entrar nas objeções implícitas, correto? Normalmente, vocês vão dar uma olhadinha no slide aí, normalmente é isso. As implícitas, gente, elas são objeções vazias, né? Normalmente isso acontece, é perceptível isso, né? Gostei muito, mas eu tenho que falar com o meu diretor. É muito vazio isso, né? Então, um ponto aí, claro, é você não deixar esse vazio permanecer na negociação. E, infelizmente, a gente vê muito vendedor, muito gestor deixando isso vazio, né? Então, a principal quebra é o entendimento de novo da jornada que a gente falou lá. No exemplo aqui a gente coloca muito bem. Ok, não está claro para você algum ponto? Eu posso te ajudar a esclarecer esse ponto? Eu posso fazer junto com você, né? Então, esse entendimento, se colocar à disposição para esclarecer o que não está claro ou que está sensível, é parte principal do vendedor. Verdade. Isso é uma baita de uma quebra de objeção, certo? Então, olha a importância de você, primeiro, categorizar o que é explícito e o que é implícito, né? Depois, organizar isso de forma que você possa ter uma estratégia, porque ele está falando na cara que é explícito ali para você. Uma questão muito explícita é, eu já tive experiência, cara, eu já comprei isso e não deu certo. É explícito, olha a chance que ele está te dando de você realmente levar uma proposta de valor diferente. Né? A implícita, ótimo, ele está te dando a chance de você pegar na mão dele e ajudar ele a tomar uma decisão. Perfeito. Ponto. Então, categorizar, organizar. Isso realmente vai levar você em outro nível para quebrar as objeções. Tem quebra não, né? Mas antecipar uma objeção que a gente coloca aqui em prática no nosso dia a dia se a pessoa veio de outro CRM, por exemplo, veio, sei lá, do concorrente X, do concorrente Y lá. Ele veio do concorrente X e aí veio degustar a nossa plataforma. Bom, primeiro que se ele não vou nem falar saiu do concorrente, mas se ele está namorando com um e vai beijar outro, ou né? Está comparando, ou está comparando, mas já está com um e vai buscar o outro, porque alguma coisa tem ali que ele não está tão satisfeito, 100% satisfeito. Então, claro que a gente vai perguntar e vai antecipar essa objeção, que é, bom, por que você está buscando então o funil de vendas, sendo que você está já utilizando o CRM XPTO? Então, com isso, a gente consegue antecipar objeções também, porque ele vai falar de, sei lá, pode falar de performance, ele pode falar de simplicidade, ele pode falar de preço, e aí todas essas informações a gente vai usar como argumentos de quebras de objeções também. Ou seja, uma das estratégias que você pode adotar é antecipar essas objeções, perguntando por que você está saindo desse cara e vindo para a gente? O que aqui não está te agradando tanto? Porque não. Bom, se o cara falar, está me agradando 100%, quase tem que dá uma para falar. Incoerência, mas isso acontece. A incoerência, gente, é nitidamente das pessoas que não estão maduras na proposta, né? Não estão maduras na questão da compra, né? Então, isso também é outro dever que a gente tem como vendedor, de entender esse ponto de maturidade, né? Então, eu acho super importante isso, gente. Organizar. Você tem que organizar. Você tem que ir para o campo de batalha bem organizado, tá?
classificou, organizou, tá? E aí a gente entra na questão das quebras. Das quebras aí. Só tá com o número 2 aqui, mas é o número 3, tá, gente? Legal, a gente muda aqui depois. Gente, o que é importante aqui, e isso a gente fez um esforço enorme para trazer algo diferente do que você joga no Google e aparece lá, tá? Senão não faria sentido para nós de trazer realmente algo diferente para vocês e relevante. Então aqui é uma outra questão sobre quebras, é como eu estruturo a minha quebra de objeções, tá? Então aqui a gente citou esses 3 pilares que para nós são extremamente importantes aí, tá? Primeiro, gente, é a verdade, tá? Perfeito. Nenhuma quebra de objeção deve ferir esse primeiro momento, esse princípio até, né? Que é da verdade. Você não pode quebrar uma objeção, então se a objeção do cara é prazo, por exemplo, não, eu preciso disso em 30 dias. Você vai lá e você tem certeza que em 30 dias você não entrega, você entrega em 45. Aí você vai lá, para quebrar essa objeção, você, aspas, esconde a verdade. Fala, não, eu te entrego. Infelizmente eu vejo isso muito acontecer. Baixo político, né? Eu entrego, né? Você sabe que você não entrega. Então você quebrou uma objeção ali e começou a ter um problema enorme na tua empresa, na tua vida. Sim. Então, primeiro pilar da quebra de objeção, ela tem que ser verdadeira. Perfeito. Não blefa, porque nesse jogo o blefe é perigoso. Sim. Ok? Isso pode acabar com a tua empresa. Até um exemplo que eu já dei aqui sobre o lance lá do aplicativo. Ah, tem aplicativo para celular? Aqui nós somos bem claros, não temos o aplicativo nativo por conta disso, tal, nós analisamos, tal. Mas, aí vem, né, o contorno dessa objeção. Mas você pode utilizar ele no navegador do celular, onde você estiver, é super leve e ele fica responsível, tudo encaixa na tela e o melhor, tudo que você tem no computador tem dentro do celular. Você pode mandar os e-mails, colocar os templates, que geralmente quando você faz o aplicativo, ele já vem numa versão muito mais limitada, tá, gente? Até pela questão tecnológica, do peso do aplicativo. Então, dessa forma que a gente fez, foi uma das maneiras de quebrar as objeções também. Detalhe em objeção, tá? Como a gente tem esse discurso, não é para se convencer, viu, gente? Não é para se convencer, então eu vou me convencer, porque é muito disso, né? A gente procura até uma questão para se convencer. Não é isso não. A verdade é que a gente foi testar e esse é o ponto que nós chegamos. Sim. Isso fortifica o quê? Gente, verdade. Para você quebrar a objeção que você vai quebrar, o discurso que você vai ter tem que ser verdadeiro. Depois, preparação. Por que esse ponto a gente dá essa ênfase de novo, gente? Porque quebrar a objeção vem de uma preparação, não adianta. É você se preparar muito bem para a quebra dessas objeções, certo? Então isso é super importante. Você é o princípio básico do que é vendas, né? Vender é ajudar outra pessoa a tomar a melhor decisão para ela. Perfeito. Né? Não para você. Então isso parte do princípio. Eu tenho que ter respeito para o meu cliente, eu tenho que estar preparado. Certo? Maravilha. Aqui a gente dá uma dica bem interessante que é criar uma matriz de objeções. Tá? Isso aí, gente, é muito simples você fazer mesmo. Pega lá uma folha sulfite, bem básico mesmo, e coloca ali descrição das objeções, né? Ou seja, tá caro, poxa, teu preço está mais alto, não tem isso, não tem aquilo, quanto tempo entrega, e assim vai. Coloca todas essas descrições. Só que daí você também vai fazer uma organização dessas objeções por prioridade, peso, né? Isso, por peso, prioridade e também nos momentos, tá, gente? Né? Então, geralmente o tá caro não vai acontecer a hora que você está abordando a oportunidade antes mesmo de falar sobre o teu produto. Ele vai, tá caro, né? Nem sabe o que você vai falar, já tá caro. Então, existem alguns momentos lá das etapas que a gente já apresentou aqui que você pode construir essa matriz de objeção baseado nesses momentos. E aí depois quais são as saídas, listar realmente os benefícios, a característica dessa objeção, tá? E os benefícios dessa objeção.